Elisabeth Fritzl. Ela nasceu em 6 de abril de 1966 em Amstetten, Áustria. Amstetten é uma cidade com pouco mais de 20.000 habitantes que fica em Lower Áustria, um dos 9 estados da Áustria. Não era uma cidade pequena, mas também não era uma grande cidade. Coisas que chamavam muita atenção geralmente não aconteciam até este caso. Foi estranho para as pessoas verem algo tão terrível tão de perto, ao mesmo tempo que pela primeira vez eram cercadas por câmeras e jornalistas. Para começar esta história, devo contar-lhes sobre o pai de Elisabeth, que é, como muitos já saberão e como devem ter percebido, o outro protagonista desta terrível história. Josef Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935 em Amstetten, Áustria. Passou toda a sua infância durante a Segunda Guerra Mundial, guerra na qual seu pai serviu como soldado e morreu em serviço no ano de 1944. Embora, quando ele era muito pequeno, seus pais já haviam se separado e ele cresceu apenas com sua mãe. Quem na verdade não queria ter filhos, de fato aparentemente, nem mesmo o queria. Ela não era uma mãe muito carinhosa. Descontava nele batendo a cada oportunidade que tinha. Deixava-o sozinho por horas. E as únicas vezes que o via, não mostrava absolutamente nada de amor. Mas sim, o contrário. Tudo isso provavelmente causou algo irreparável nele. E todo esse comportamento ele copiou uma vez, casado com sua esposa e filhos. Depois de terminar o ensino médio, Fritzl começou a estudar engenharia elétrica e, aos 21 anos, se casou com uma jovem adolescente de 17, chamada Rosemary. Viviam juntos em uma casa em Amstetten e aparentavam levar uma vida normal e tranquila, junto aos 7 filhos que tiveram juntos. De fato, Joseph era querido em todos os lugares. No seu trabalho, na vila, todo mundo o conhecia e parecia muito amigável por fora. Mas isso estava muito longe do que realmente acontecia dentro de sua casa e com sua família. Joseph era um homem muito violento, maltratava sua esposa e também seus filhos constantemente. Naquele momento, ele era, como descrito, um homem muito rigoroso. No entanto, ele ultrapassava a linha do rigoroso. Em certo momento, ele começou a ter ideias mais perversas. Ele espiava as pessoas através das janelas de suas casas, especialmente em momentos um pouco mais íntimos. E com o tempo, começou a seguir certas mulheres pelas ruas ou em parques. Atrás delas, ele começava não apenas a caminhar, mas também a se masturbar. Não que ele quisesse necessariamente ser visto, ele apenas a seguia enquanto fazia isso. Também existem certas fontes que informam que Joseph esteve envolvido em tentativas de abuso sexual ou diretamente em abuso sexual. Um deles sendo especificamente em 1967, quando ele tinha 24 anos. Ou seja, até aquele momento ele havia dado um passo extra. Ele havia parado de seguir as pessoas e agora estava começando a agir. 12 anos após se casar, ele realiza um ataque seguindo uma mulher e abusa dela sexualmente após invadir sua casa à força. Depois disso, ele foi denunciado e teve que cumprir 18 meses de prisão. Naquele momento, Rosemary não decidiu ir embora. E, portanto, quando ele saiu da prisão, sua família ainda estava com ele. O que Joseph Fritzl fez, provavelmente, foi pelo fato de que ele não queria ser capturado por realizar essas fantasias perversas que ele tinha. Ele precisava de alguém com quem pudesse fazer isso em privado. Foi então que nasceu Elisabeth, a quarta dos 7 irmãos, que teve que passar por uma infância difícil, suportando os maus tratos e abusos físicos de seu pai. Foi no ano de 1977, quando Elisabeth tinha 11 anos, que os abusos por parte de seu pai
começaram a ser de outra natureza, mais precisamente de natureza sexual. Elizabeth, durante toda a sua adolescência, não teve um pingo de privacidade. Seu pai revisava absolutamente tudo, o quarto, incluindo seu diário, e por sua vez, ela vivia escondida em sua casa, por ordens de seu pai. A única vez em que realmente a deixava sair era com ele, antes de levar qualquer um de seus filhos ou sua própria esposa para fora para fazer coisas. Joseph levava Elizabeth. Os abusos continuaram de maneira frequente durante os anos seguintes. Em uma tentativa de tentar escapar do inferno que estava vivendo, Elizabeth fugiu de casa aos 15 anos e se manteve escondida com um amigo em Viena. Eles haviam fugido o mais longe que podiam naquele momento. Quando a polícia a encontrou, 3 semanas depois, a devolveu para casa com seus pais, sem sequer suspeitar dos horrores que ocorriam lá, ou mesmo perguntar por que ela havia fugido. Além do abuso, ela era descrita por sua família como uma menina muito doce, que passava horas sentada, olhando pela janela e observando as pessoas passarem. Ela era muito quieta e muito calma, especialmente com sua família. Na verdade, com seus amigos, ela era menos calma. Ela ria e agia como uma garota comum, acima de tudo. Mas uma vez que chegavam em sua casa, embora Joseph não deixasse ninguém passar pela porta principal, notavam que Elizabeth se tornava muito reservada, que toda vez que ele aparecia, ela simplesmente se calava. Ela ficou muito tímida diante dele. Ela também não participava de coisas que eram comuns entre adolescentes, especialmente em conversas românticas. Se alguma garota gostava de alguém da sua classe, ela não participava dessas coisas. Era como se o assunto a assustasse, e claro, como você deve imaginar, Joseph não a deixava ter um namorado ou algo parecido. Ela não podia se aproximar dos garotos, na verdade. A vida de Elizabeth continuou entre abusos e brigas cada vez mais fortes com seu pai, até que aos 18 anos, no dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth Frizzell, de um dia para o outro, desaparece. Ela não leva consigo, naquele momento, nenhum de seus pertences, nem dinheiro ou identificações que seriam úteis para ir para outro país ou estado. Simplesmente se foi. É muito difícil explicar como ninguém percebeu, especialmente a mãe, o que realmente estava acontecendo com Elizabeth. Após o desaparecimento, a mãe começou a se preocupar, mas não foi até um mês depois que ela denunciou o desaparecimento à polícia. Para acalmar as preocupações de sua esposa, e especialmente para tentar evitar que a polícia se envolvesse em qualquer investigação que pudesse comprometê-lo, Joseph inventou uma história bastante incrível. O incrível é que a família realmente acreditou que isso era verdade. Joseph fez chegar uma carta de Elizabeth, na qual ela contava que tinha ido se juntar a uma seita e que começaria uma nova vida assim. Esta carta foi escrita pela própria Elizabeth, mas obviamente era falsa e não passava de uma carta que Joseph a obrigou a escrever. Como isso coincidia com as fugas e o comportamento de Elizabeth de querer ir embora, não havia muito mais a dizer. Seus amigos, ainda assim, não acreditavam que essa fosse a verdade. Eles a conheciam e sabiam que não haveria maneira dela ir embora, e muito menos se juntar a uma seita. Ela quase nunca saía de casa. Também não podia fugir. Isso era impossível com aquele pai. Ela só saía para a escola. Sua família era muito rigorosa. Ela teria que ter conhecido alguém pertencente a um grupo assim. E Elizabeth não podia. Simplesmente não havia maneira disso acontecer. Tanto Rosemary quanto seus irmãos e vizinhos ficaram com a ideia de que ela havia fugido para fazer parte desta seita. De qualquer forma, havia pessoas que achavam um pouco estranho e que mesmo assim a procuraram, como por exemplo, sua tia Christine Runner.
O incrível é que, embora ela estivesse ativamente alerta, também não percebeu o que realmente estava acontecendo, embora visse que Joseph era um tanto anormal. Vou explicar qual era a terrível verdade por trás dessa história e por que me parece tão estranho. Nos parece a todos tão estranho que ninguém tenha notado ou feito algo, embora tenha sua explicação. Elizabeth não fugiu para lugar nenhum e não estava em nenhuma seita ou algo do tipo. No dia 28 de agosto de 1984, Joseph Fritzl chamou sua filha Elizabeth, então com 18 anos, alegando que precisava de ajuda com algumas tarefas em o porão para que ela fosse até lá. Uma vez lá embaixo, ele pediu ajuda para colocar uma porta, que seria a porta de sua cela. No meio disso, uma briga entre os dois começou, como sempre, e Joseph, aproveitando que sua esposa não estava em casa, desta vez fez sua filha dormir com clorofórmio e a algemou. Depois disso, ele a trancou na cela, onde ela permaneceria pelos próximos 24 anos. Todo o tempo que Joseph passou trabalhando em seu porão foi para prepará-lo para isso. Seria o lugar onde ele trancaria sua filha para ter a liberdade de fazer com ela o que quisesse. E assim Joseph continuava levando uma vida normal na parte de cima, mas quando descia ao porão, cometia os atos mais cruéis e repugnantes. O porão estava isolado para que os sons não fossem ouvidos do lado de fora, e Joseph proibia terminantemente qualquer membro de sua família de se aproximar. Por ser tão estrito e violento, ninguém jamais ousou contradizê-lo. Nesses 24 anos, nem uma única pessoa que esteve na casa quis se aproximar do porão. Durante anos, Elizabeth viveu em uma pequena cela de cerca de 30 metros quadrados, sem janelas e em péssimas condições de limpeza. Lembre-se que ela não podia ter nenhum raio de sol, porque ele não podia se arriscar a deixar uma janela aberta e alguém a visse. De qualquer forma, também era proibido entrar no pátio da casa. Ninguém podia estar lá, a menos que fossem seus filhos, pois imediatamente, abaixo do pátio, estava Elizabeth. Joseph Fritzl só descia para vê-la, para alimentá-la ou para abusar dela e humilhá-la de formas inimagináveis. Como resultado dos abusos repetidos, Elizabeth deu à luz um total de 7 filhos, que eram netos de Joseph. A primeira nasceu em 30 de agosto de 1988. Era uma menina chamada Kirsten. Elizabeth teve que dar à luz sozinha no porão, já que Joseph se recusava a levá-la ao hospital. A única coisa que ele fez foi dar a ela 2 livros sobre como os bebês nascem e deixá-la sozinha para ter sua primeira filha. Por sorte, tudo correu bem. 2 anos depois, nasceu Stephen. A princípio, Joseph planejava que esses meninos também ficassem cativos no porão junto com a mãe. Mas Elizabeth continuava engravidando. Quando a terceira filha, Lisa, nasceu, no ano de 1991, já não cabiam todos na pequena cela. Então, Joseph voltou a retomar a história da seita para envolver um pouco os próximos filhos. Ele colocou a bebê Lisa em uma cesta, na própria porta, e em cima da cesta deixou uma carta de Elizabeth dizendo que era sua filha e que em sua seita não aceitavam bebês e que cuidassem dela até que fosse mais velha, e então a buscaria. Esta carta, por sua vez, não era verdade, ou seja, a parte da seita, obviamente, não tinha nada a ver, mas sim foi escrita por Elizabeth porque ela estava sendo forçada a fazer isso. Joseph colocou Elizabeth e seus filhos para trabalhar na ampliação da cela para 50 metros quadrados. A quarta filha, Mônica, nasceu em fevereiro de 1994.
e também foi levada para cima, com um método similar ao usado com Lisa. Só que desta vez, Joseph utilizou uma gravação de Elizabeth, obviamente forçada também, na qual pedia que cuidassem do bebê, igual à primeira vez. Em abril de 1996, nasceram gêmeos, dos quais um faleceu 3 dias após o nascimento. O que ele tinha era tratável, mas Joseph se recusava novamente a levá-lo ao hospital, apesar de Elizabeth implorar repetidamente. Ele o deixou morrer, pegou o corpo e procedeu à incineração para que não restassem provas do mesmo. O outro gêmeo, Alexander, o que sobreviveu, foi levado para cima com a mesma história que os irmãos anteriores. O último filho, Félix, nasceu em dezembro de 2002, mas Joseph decidiu deixá-lo no porão, pois acreditava que Rosemary não toleraria a chegada de outro filho que supostamente Elizabeth enviava. Isso gerou uma situação em que 3 dos filhos, conhecidos como os irmãos de cima, viviam na casa criados por Fritz e Rosemary, sem ter a menor ideia do que acontecia no porão da casa, enquanto os 3 irmãos restantes, conhecidos como os irmãos de baixo, viviam em cativeiro na pequena cela junto com a mãe. Joseph também lhes disse que se tentassem escapar, gás entraria pela ventilação e isso os mataria. Por outro lado, se tocassem na porta principal, levariam um choque elétrico, então não podiam tentar escapar. Também não podiam verificar todas essas coisas, mas tinham tanto medo que preferiam não tentar. Mesmo com as torturas, Elizabeth fez o possível para dar uma boa vida aos filhos. Ela ensinou-os a ler, escrever, deu aulas e todo o amor possível. Além disso, eles tinham rotinas bem estabelecidas, principalmente para não perder a sanidade lá dentro. Joseph era um homem extremamente sádico. Ele se divertia com a dor dos outros. Aqueles que estavam acima foram escolhidos por serem os bebês mais barulhentos, para que não chamassem tanta atenção, e eles recebiam um tratamento especial, no sentido de que levavam uma vida normal, mas também divertida. Ou seja, eles podiam desfrutar não só do sol, mas também do jardim, ao qual outras pessoas não podiam entrar, além de também desfrutar de um ou outro brinquedo. Então, o que Joseph fazia era tirar fotos desses momentos que criava com seus filhos de cima e mostrava aos que estavam trancados como eram essas vidas. Não era uma tentativa de ter empatia, nem de tentar mostrar-lhes esperança, mas sim o contrário. Ele mostrava a eles o que era o sol, o jardim, todas essas coisas, apenas para ver seu sofrimento. Por sua vez, Joseph havia parado de trabalhar como engenheiro para criar sua própria empresa de imóveis. Assim, com horários mais flexíveis, ele podia retornar ao porão para continuar as torturas. Além disso, de vez em quando, ele saía em viagens de negócios e desaparecia por dias. Ele aproveitava esse tempo para fazer compras em lugares remotos ou jogar o lixo do bunker onde ninguém o visse. Ele dividia seus dias em 2, uma parte para a família oculta e outra para a família visível. Para a família visível, ele ia fazer compras no supermercado local para que todos o vissem. Ninguém suspeitava de nada. E para a família oculta, ele ia até o lugar mais distante possível e lá fazia as compras, para que ninguém pudesse reconhecê-lo e se perguntar por que ele fazia isso. Por que comprava tantas coisas, nem nada do tipo. É assim que passam 24 anos dessas rotinas de Elizabeth criando seus filhos em cativeiro em um lugar sem nenhum raio de sol. Imagine o que causa crescer sem nem um pouco de luz solar. No entanto, tudo isso muda no 19 de abril de 2008. Kirsten, a primeira filha de Elizabeth, estava doente e se sentia muito mal. Durante vários dias, Elizabeth implorou a Joseph para levá-la ao médico para ser atendida. No dia 19, ele finalmente concordou e a levou para o hospital local. Kirsten foi internada no hospital
apresentando um quadro grave de insuficiência renal, o que era um caso urgente. Uma das primeiras coisas que notaram foi que a garota não tinha documentos. Não era ninguém para o Estado. Não havia registros de sua existência em lugar algum. Já que lembrem que, ela nasceu no bunker e nunca mais saiu. Ou seja, realmente ninguém sabia que essa pessoa existia. Durante o atendimento médico, descobriram algo que chamou ainda mais a atenção. No bolso da jovem havia um bilhete propositalmente colocado, onde ela pedia ajuda e contava a situação que estava vivendo. Ao procurar o nome de Elizabeth, eles percebem que a mãe de Kirsten era uma mulher que havia desaparecido por anos. Quando os médicos perguntaram a Joseph sobre isso, ele deu uma resposta que deixou várias dúvidas na equipe. Então, decidiram notificar a polícia. A polícia, por sua vez, descobre que este suposto avô da menina hospitalizada é também o pai de Elizabeth Frizzle. Isso por si só não seria estranho, mas a situação gerada no hospital fazia parecer que algo estava sendo escondido. A garota, sua neta, não tinha identidade e ele respondia a tudo rudemente. Parecia irritado o tempo todo, era arrogante e ao mesmo tempo não queria responder às coisas importantes. Coisas que poderiam salvar sua neta e ajudar a dar um melhor diagnóstico da situação em que ela se encontrava. Ele relatou que sua neta Kirsten foi deixada na porta de sua casa com uma nota aparentemente escrita por Elizabeth. A mesma dizia que estava doente e que cuidassem dela. A polícia começou a interrogar Joseph, que novamente tentou enganá-los com a história de que Elizabeth estava em uma seita. Mas desta vez, a polícia tinha certas dúvidas sobre essa história. Então, continuaram investigando. Os médicos se apresentaram na busca por Elizabeth, pedindo que ela voltasse, porque não tinham registros médicos de sua filha. Talvez se ela voltasse, saberia algo para ajudá-los. Kirsten estava em coma, e eles faziam tudo o que podiam para salvá-la. Vendo-se encurralado pela situação, e diante das reivindicações de Elizabeth para ver sua filha Kirsten, que estava no hospital sofrendo, uma semana depois de levar Kirsten ao hospital, Joseph decidiu libertar Elizabeth e seus filhos no dia 26 de abril de 2008. Depois de mais de 24 anos trancada, Elizabeth voltou a sair para ver sua filha no hospital. Oportunidade que não desperdiçou. A primeira coisa que fez foi ir ver sua filha. No entanto, isso era apenas uma visita. Ela não queria falar com ninguém e parecia muito assustada. Além disso, até então, ela já tinha 40 anos, idade que alcançou de uma maneira terrível. Ela parecia 20 anos mais velha. Tinha envelhecido muito. Sua pele estava muito ruim. Os médicos, ao verem a chegada de Elizabeth, com tudo o que estava acontecendo, avisaram a polícia, que a levou para prestar depoimento. Na verdade, no início, estavam prestes a acusá-la de ser cúmplice do confinamento. Ela precisava explicar sua história e contrariar o que a polícia acreditava. Mas os oficiais não esperavam o que realmente havia acontecido. No início, Elizabeth não queria falar, mas finalmente concordou em contar-lhes com a condição de que prometessem que ela nunca mais veria Joseph na vida. Uma vez que isso foi prometido, ela contou a eles durante várias horas todos os horrores que sofreu durante esses longos 24 anos. Ela nunca esteve em uma seita ou algo do tipo. Foi trancada por seu pai em um porão especialmente feito para isso em 1984. Além disso, ela disse que sua filha, Kirsten, viveu seus 19 anos de vida desde o dia em que nasceu até ser hospitalizada dentro desse porão com sua mãe e seus 6 irmãos. Ela também contou como Joseph a obrigou a ter 7 filhos com ele. E, naturalmente, tal história fez com que as notícias se espalhassem rapidamente. No dia seguinte, todo mundo já sabia. O pai, que não havia deixado sua filha sair durante todo aquele tempo e havia feito coisas terríveis com ela, finalmente recebeu pelo menos uma condenação social. Enquanto isso, aqueles amigos, conhecidos e vizinhos de Elizabeth, que a viram desaparecer, finalmente obtiveram uma resposta
com o jornal da manhã. Do nada, o rosto dela estava em todos os lugares, e eles simplesmente não podiam acreditar. Como eu disse no início do vídeo, Joseph Fritzl não queria voltar para a prisão. Ele não queria passar por isso, mas ainda assim queria satisfazer essas perversões que tinha, então decide, 6 anos antes dos fatos, que elaboraria um plano perfeito. Primeiro, ele obtém as permissões necessárias para construir um abrigo antibombas em sua casa, o que, considerando a época e o que Fritzl havia experimentado, não soava tão estranho. O melhor de tudo para ele nesta situação era que seu conhecimento como engenheiro eletricista permitiu que ele fizesse toda a fiação e o necessário sozinho. Ele não precisou que outra pessoa revisasse nada, e por ser tão rigoroso, ninguém da família o incomodou. Com o passar do tempo, este bunker para bombas foi crescendo. Com medo de que sua família o desobedecesse, ele travou a porta para maior segurança. Era um seguro eletrônico que exigia um código para acesso e um controle remoto que apenas ele tinha. Como podem ver, a porta de entrada estava escondida atrás de algumas prateleiras, e por um corredor muito estreito chegava-se à parte principal, que consistia em uma cozinha e um banheiro. Mais adiante, havia 2 quartos, que aparentemente eram suficientes para manter Elizabeth e seus filhos afastados quando Joseph entrava. Um tubo proporcionava ventilação. Segundo a polícia, esses 2 quartos tinham cada um 2 camas. Pelo menos parte deste bunker parecia estar acolchoado e bem isolado acusticamente. Um detalhe perturbador também era que Joseph havia alugado um ou outro quarto de sua casa para várias pessoas. No total, mais de 100 pessoas passaram por este lugar. A cada um dos indivíduos que alugavam quartos, era dito que, se aproximassem do porão e tentassem abri-lo, as consequências seriam imediatas e teriam que deixar a casa. O mesmo acontecia com o jardim. O pátio estava absolutamente proibido, porque, claro, estava acima dos quartos escondidos. Um dos inquilinos, de fato, tinha um cachorro que, de vez em quando, se comportava estranho. Começava a latir devagar, sem que houvesse algo fora do lugar. Seu dono não sabia o que poderia estar acontecendo. Talvez o cachorro estivesse ouvindo algo que ele não. Joseph fez o bunker impossível de escapar. Naqueles 6 anos, antes de capturar sua filha, ele fez tudo perfeitamente para ter um lugar onde pudesse cumprir seus objetivos e que ninguém interrompesse. Depois que tudo veio à luz, Joseph foi preso à espera do julgamento e Elizabeth e seus filhos foram levados para receber assistência médica e psicológica. O julgamento foi realizado em março de 2009. Joseph foi acusado sob as acusações de estupro, sequestro, incesto, escravidão e homicídio pelo gêmeo, que morreu porque ele não o levou ao hospital. A maioria deles, no entanto, em alguns como o do homicídio, ele se declarava inocente. É por isso que o julgamento prosseguiu por vários dias. Havia toneladas de evidências de tudo o que ele havia feito, incluindo mais de 10 horas de gravação de Elizabeth contando todos os detalhes do que havia sofrido. Testemunhas do julgamento afirmaram não suportar ouvir, por mais que poucos minutos, os relatos dela. Quando chegou a hora de testemunhar no julgamento, Elizabeth escreveu isso em um caderno, pois não queria estar presente porque Joseph estava lá. No dia seguinte, Joseph Fritzl mudou de ideia e se declarou culpado de todas as acusações, sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 15 anos. Joseph nunca mostrou arrependimento pelo que fez e fez declarações muito polêmicas, como que ele nasceu para violar e muitas outras coisas
que não valem a pena mencionar, mas que de qualquer forma são terríveis. Por outro lado, outros acusados de responsabilidade parcial foram os serviços sociais. A família adotou legalmente 3 filhos de Elizabeth, que moravam no andar superior. Eles eram visitados por agentes para verificar sua situação e se estava tudo bem, mas nunca perguntaram a fundo sobre como eles chegaram à casa. Eles se contentaram com a forma como chegaram à casa. Eles se contentaram com as cartas, que de qualquer forma foram assinadas à mão por Elizabeth. Então, não havia muito mais a ser feito. Também foram verificar se tudo estava bem na construção do bunker, os responsáveis pela aprovação das construções naquela época. E como Joseph ainda não usava aquele lugar como prisão, nada aconteceu. Por outro lado, Elizabeth, seus filhos e Rosemary receberam novas identidades e foram realocados em uma cidade incógnita para começarem uma vida sem preconceitos. Além disso, recebem auxílio psicológico e psiquiátrico constante. A única coisa positiva que posso resgatar dessa história é: quando Félix, o último filho de Elizabeth, sai do porão, teve uma das melhores reações. Ele não parava de olhar para o exterior. Não conseguia tirar os olhos da janela do carro em que estavam sendo levados, porque era a primeira vez que via tudo em sua vida. O que é triste, e ao mesmo tempo um pouco tocante, mas também muito triste. Além disso, de todos, ele foi de fato o que melhor reagiu ao sair do porão, porque lembremos que foi o que passou menos anos lá. No entanto, para algumas das crianças, não foi tão fácil estar no exterior pela primeira vez. Envolve muitas coisas. Em si, a luz lá fora é cegante. Há uma grande diferença entre viver em um porão fechado e viver em uma sociedade e ter que passar por todas as experiências que não aconteceram lá dentro. Podemos dizer que eles já estão livres e finalmente podem começar a viver, apesar de já ter acontecido há alguns anos. Então, provavelmente, já devem estar mais acostumados. Este caso é muito polêmico e controverso. Sem dúvida, uma das mais importantes é o fato de que ninguém percebeu que no porão de uma casa havia várias pessoas sequestradas. Há várias versões que dizem que alguns vizinhos suspeitavam, mas não era algo comum daquela época que os vizinhos se intrometessem na vida de outras pessoas. Não era bem visto se envolver nestes assuntos, mas como já vimos neste caso, não há outra forma. Normalmente, se ninguém vai ao resgate de outras pessoas, nada acontece. Deixo um vídeo desses aí em cima, se quiserem ir vê-lo. Uma das pessoas mais criticadas por tudo isso, inclusive pela própria Elizabeth, foi Rosemary. Elizabeth contou que era difícil acreditar que não tinha percebido, e que acreditou em toda a história da seita e outras coisas. Alguns pensam que Rosemary pode ter sido cúmplice em tudo isso. Contudo, a justiça descartou as acusações contra ela. Uma das possíveis explicações é que Rosemary simplesmente sofreu abusos por parte de Fritzl, não o contradizia e obedecia suas ordens, como que não podia se aproximar do porão por medo de sofrer as consequências. A realidade é que ela provavelmente percebeu. Lá dentro sendo abusada pelo próprio pai. Lá dentro sendo abusada pelo próprio pai. Lá, ela não sabia especificamente o que estava acontecendo, porque não tinha acesso ao porão. Caso ela entrasse e o marido percebesse, não sabemos o que poderia ter acontecido. Em um caso como este, onde há tanto abuso psicológico e físico, é difícil que uma vítima simplesmente se levante contra seu agressor e o desafie. Descobrir algo tão terrível quanto o que estava acontecendo sem realmente poder fazer nada no porão, mas também não podia se aproximar de metros do porão. Descobrir que algo tão terrível estava acontecendo em sua própria casa poderia ter sido ainda pior psicologicamente, já que não poderia ter feito nada. Possivelmente havia muita negação dentro dela. Negação. Levando em conta também que a família teve à disposição psicólogos e que eles devem ter sido examinados para determinar o que estava acontecendo dentro da casa. Duvido que ela tenha sido cúmplice por vontade própria.
em qualquer caso. Provavelmente seria cúmplice por não investigar o que estava ocorrendo. Mas novamente, ela era vítima de abuso, assim como todos os filhos e demais pessoas que estavam dentro. Segundo se soube, Elizabeth e seus filhos estão bem de saúde hoje em dia e tentando seguir em frente com suas vidas após todo o horror que sofreram. Chegamos ao fim com todas as informações. Digam-me o que pensam do caso nos comentários abaixo. Agradeço aos patrocinadores e membros do canal por me apoiarem. Sem mais, obrigada. Confira o novo vídeo e a recomendação. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus.